Polêmica, polêmica e polêmica. Porém, vamos lá. Para falar sobre esse tema é necessário pensarmos sobre algumas coisas. A primeira delas é os extremos. Quem quer afirmar que não pode, geralmente usa o texto de Levítico 19:28, que fala sobre fazer marcas no corpo com reverência com relação aos mortos. E aquilo ali era um ritual de entrega a outros deuses. Então, a pessoa que cortava o corpo ali estava declarando conscientemente que entregava sua vida a outros deuses. Outro que quer dizer que pode fazer, usa o texto de Apocalipse 19:16, que diz que Jesus tem na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos dizer que Jesus tem tatuagem. É loucura também. Paulo diz em Coríntios que nós não devemos ultrapassar o que está escrito. Então, onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Tendo em vista que nenhum desses dois textos é base para dizer que pode ou não pode, o que devemos pensar antes de fazer ou sobre tatuagem? Qual é o motivo que eu quero fazer essa tatuagem? O que a minha consciência diz é muito importante também, porque pecado geralmente está relacionado à questão de consciência. Existem coisas que são claras na Bíblia, que está escrito que é pecado e ponto final. Mas tem coisas que têm relação com a nossa consciência. Se a minha consciência me condena, não devo fazer. O próprio fato da pessoa estar perguntando se tatuagem é pecado, talvez não seja bom ela fazer. Porque se ela tem dúvida, provavelmente a consciência dela já está acusando que ela não deve, que é pecado para ela. Então, se você tem dúvida, não faça. Outro detalhe, o que a sua igreja, o que o seu pastor pensa, o que o seu pastor aconselha, você já sentou para perguntar, para conversar com ele sobre esse assunto? É muito importante pensarmos sobre isso, né? Afinal, quando não sabemos de algo, devemos procurar pessoas mais maduras para ter o esclarecimento, né? E buscar na multidão de conselhos a sabedoria. E o último ponto, talvez o mais importante, eu preciso ter intimidade com Deus. Nós precisamos, cada um particularmente, ter intimidade com o Senhor para podermos discernir aquilo que Ele deseja para nós. Particularmente é a palavra. Um exemplo disso a Bíblia fala que os gentios não precisam se circuncidar. Timóteo era filho de judia e filho de pai gentil. Ele não foi circuncidado na infância, porém Paulo achou por bem circuncidá-lo para que não gerasse escândalo aos judeus, aonde ele estava indo para ser também um líder da igreja. Então nós precisamos saber o que Deus deseja para nós, para onde Ele deseja nos levar e talvez abrir mão de algumas coisas que nós queremos fazer. Precisamos analisar as nossas vontades e se estão alinhadas com a vontade de Deus. Atos capítulo 15, houve uma reunião, um concílio, porque os judeus estavam dizendo aos gentios que eles precisavam se circuncidar. E eles chegaram à conclusão nessa reunião de que na verdade não precisavam. A circuncisão é algo específico para o judeu. O que importa mesmo é a fé. E ainda que um judeu circuncidado, mas seja circuncidado, mas não crê em Jesus, não adianta de nada. O que vale é a circuncisão do coração. Essa é a conclusão. Porém, logo em seguida, no capítulo 16, olha o que acontece com Timóteo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares. O que o Senhor espera de nós é maturidade. Em Colossenses 2:20-23 diz que essas coisas de não pode, não toque, até passam a ideia de piedade, mas na verdade não ajudam em nada contra as inclinações da carne. Nós precisamos ter maturidade e saber aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. E 1 Coríntios 6:12 diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não devo me deixar dominar por nada. Então, nós precisamos ter convicção. Nós precisamos ter convicção daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Nós precisamos saber que a vida do cristão é uma vida de renúncia. Às vezes nós vamos ter que renunciar a coisas que nem são pecado. E às vezes nós vamos ter que fazer coisas que, na verdade, a gente sabe que não precisaríamos fazer. Mas pelo bem do nosso irmão, pelo bem do nosso próximo, pelo bem da igreja, devemos sim fazer.
O desconhecimento é uma oportunidade para a amizade. E a amizade é um processo necessário para a intimidade. E tendo intimidade, nós vamos conseguir discernir a voz do Senhor e o desejo que Ele tem para cada um de nós. Você tem passado tempo com as Escrituras? É por meio delas que o Senhor fala. É por meio da palavra dele que nós vamos conhecer a sua voz. Se você não sabe qual o desejo de Deus para você, se dedique a conhecê-lo através da palavra, através de tempo de intimidade, tempo de oração. Dedique uma vida de devoção ao Senhor e você não terá dúvidas do que Ele deseja para você.